Pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de vocês. Vocês já estão com o livro em mãos, está na página 175, tá? Nós vamos falar sobre o circuito elétrico. Bom, o que vem a ser circuito elétrico? Bom, pessoal, eles estão presentes em muitos objetos no cotidiano, tá? Do celular, computador, instalações elétricas, nossas moradias, né? Em um circuito elétrico montado de maneira adequada e um bom funcionamento, a corrente elétrica mantida por um gerador passa por componentes do circuito e coloca os equipamentos em funcionamento. Bom, em termos mais simples, um circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passam a corrente elétrica. Os circuitos elétricos mais simples são formados pelo gerador, tá? Representado pela letra G, tá? Esse gerador é que ele vai manter a tensão elétrica entre seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. Nós temos os condutores, que são representados pelos fios e cabos por onde os elétrons se deslocam, tá? Nós temos o resistor, que é um componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em energia térmica. Bom, o filamento, por exemplo, de um chuveiro é um exemplo de resistor, tá? Sempre representado pela letra R. Bom, e nós temos também o interruptor ou chave, representado CH, que é o dispositivo que abre e fecha o circuito, permitindo que ou não a passagem da corrente elétrica. Aí no livro de vocês nós temos um exemplo aqui, tá? De um circuito elétrico integrado, que tanto placas de computadores, né, de celular, para que eles funcionem, eles precisam estar ligados, né, a uma tomada ou a bateria, tá? Aí na página 176 está assim: um exemplo de circuito elétrico simples é formado por uma pilha, um soquete com uma lâmpada, 3 pedaços de fio condutor e uma chave. Como esquematizado abaixo, na pilha, né, a energia química, tá? Lembra da pilha lá de volta, né, que eu expliquei? Então, a pilha é energia química proveniente de reações químicas, é convertida em energia elétrica, fazendo com que os elétrons percorram o fio condutor. Quando a corrente elétrica passa pela lâmpada, ela é convertida em outros tipos de energia, como a luminosa. Então nós temos aqui, ó, um exemplo: a energia química, tá, da pilha é convertida em energia elétrica, né? Depois ela vai ser conduzida, tá? Vai ser conduzida pelo fio condutor e vai ser convertida em outro tipo de energia, que é a energia luminosa, tá? Isso aqui é um circuito elétrico simples, para vocês entenderem, né? Um exemplo aqui tá bem lá no livro da página de vocês. Na página 176. Um exemplo aqui, ó, mais detalhado, nós temos aqui, ó, A, né, o exemplo de A, em A nós temos uma fotografia de um circuito elétrico simples composto por uma chave, tá vendo a chave aqui, né? Uma pilha comum, que é o gerador, né? E um soquete de lâmpadas de LED, com lanterna portátil, né? Então aqui que é o resistor, tá certo? Aí continuando. Bom, quando todos os componentes formam um circuito elétrico e estão conectados, dizemos que esse circuito está fechado, ou seja, permite a passagem da corrente elétrica. Porém, se um dos componentes não estiver conectado, o circuito está aberto. Um exemplo aqui nós temos, ó, geralmente os circuitos elétricos têm um interruptor ou chave que permite fechar ou abrir o circuito. Bom, é importante destacar que quando os elétrons passam pelos resistores ou outros dispositivos que usam energia elétrica, eles desaparecem, nem são consumidos. O que ocorre é que eles perdem parte de sua energia nesses dispositivos. Quando elétrons passam por uma pilha, eles ganham energia e continuam circulando pelos fios até o esgotamento dessa pilha. Aqui nós temos um exemplo, né, do livro, o fluxo de elétrons de um circuito elétrico. E nós temos elétrons ganham energia, tá? O positivo, o negativo. Aqui nós temos, ó,
né, o movimento, né, da luz aqui no positivo, nesse sentido, certo? Então, os elétrons perdem energia. Olha lá. Então, positivo com negativo. Então, aqui vem o sentido da corrente elétrica. Tá? Isso aqui é um exemplo do fluxo de elétron no circuito elétrico. Tá? Finalizando o nosso conteúdo, nós temos o circuito elétrico em série ou em paralelo. Nós temos os componentes que constituem o circuito elétrico podem estar ligados em série ou paralelo. Vamos ver aqui, em série é aquele cujos componentes estão organizados sequencialmente. A corrente que passa por todos os componentes é a mesma. Existe apenas um caminho para a corrente elétrica. Aqui nós temos um exemplo, né? Observa aqui, né? As lâmpadas, né? Todas conectadas, né? Em série, tá? Então todos estão numa mesma sequência. Por isso é chamado circuito elétrico em série. Já em um circuito elétrico em paralelo, dois ou mais componentes estão ligados entre dois pontos em comum. Bom, na figura ao lado, esses dois pontos em comum são os polos do gerador. Nesse caso, a corrente passa por um dos seus componentes. Pode não ser a mesma que passa pelos outros. Bom, um exemplo aqui, nós temos um circuito em paralelo. Aqui nós temos, você pode observar, né? Paralelo, aqui nós o outro exemplo já é diferente, né? Ele já está em série, ou seja, tem a mesma sequência. Já no paralelo, se por exemplo eu tirar uma lâmpada dessa, eu interromper, ou seja, desligar essa lâmpada, essa aqui vai continuar acesa. Já no circuito em série, se eu desligar essa aqui, todas vão apagar. Então, ou seja, porque é uma corrente só, tá? Já em paralelo não, tá? Então, nesse caso, ela passa por um dos componentes, pode não ser a mesma que passa pelos outros, tá bom? Então, fica aqui, né, essa breve explicação para vocês da nossa aula de hoje, ok?